porque algumas coisas não tem como a gente duvidar de alguém que chega assim, Deus me falou, né? Assim, tem comportamentos observáveis, né, que a gente vê, né, como Paulo, por exemplo, Paulo fala assim, né, quem vai ser pastor ou, né, tem que ser não dado vinho, não, assim, ele vai falando algumas características que são comportamento observável, o que acontece no coração das pessoas a gente não sabe. Mas são coisas que a gente observa na caminhada com os irmãos dentro da igreja e que a gente pode tomar decisões baseadas nisso, nesse comportamento que nós conseguimos observar realmente que a pessoa, né, vive isso ou não vive. E esse tema de como ouvir a voz de Deus, ele é muito interessante para a gente entender e também nos ajudar a distinguir realmente quando é que Deus está a falar conosco e quando é que Deus não está a falar conosco. Que nem tudo realmente que vem à nossa mente, ao nosso coração, é uma voz de Deus, né? Também pode ser voz do diabo, né? Ou alguma intenção do diabo realmente. E assim, e como distinguir isso, né? Quando é que Deus está a falar conosco, quando é que Deus não fala conosco? Será que a Bíblia nos fala de algumas coisas que nos ajudam a discernir realmente se alguma voz ela está vindo de Deus ou não está vindo de Deus? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que isso funciona, né? Eu quero ler com vocês um texto de Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por meio dos profetas. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Mas o versículo aqui que nos chama a atenção é o versículo 2, né? Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, né? Aqui Hebreus está nos dá uma ideia realmente de como ele fala que no passado Deus falou, né, muitas vezes e de muitas maneiras, né? Como é que Deus falava, né? E aqui nesse passado que está se referir Hebreus, né, a gente entende como o Antigo Testamento, né? Deus falou aos profetas e não só. Ele falou muitas vezes, né? Deus falou com Adão, Deus falou com Abraão, falou com Davi, falou com Noé, falou com muitos homens de Deus que nós conhecemos e profetas na Bíblia. Só que também o texto fala que Deus também falou de muitas maneiras. A pergunta é: quais são as maneiras como Deus falou no Antigo Testamento? Deus falava por meio de quê? Usava os profetas, mas a jumenta, sim. E ele falava por meio de sonho. Sim, a própria lei também, a própria lei usava sonho, mas o que? Também, né? Quer dizer, estava lá a figura do fogo, né? Aí ele falava também, a voz audível de Deus também, ele falava, através de visão também, Deus falava vozes, né? Isso sim.
E a pergunta é: será que isso terminou? Isso acabou? Sim, não? Será que Deus hoje ainda fala por meio de voz audível? Eu creio que sim, mas tem que ser esse momento. Porque o outro também gosta de fazer relação. Aí, assim que eu falei, Tem que ser mesmo. assim que eu falei que esse tema ele é muito sensível, né? Ele é muito difícil de se tratar por causa disso, né? Tem muitas coisas que são assim, sensíveis, né? Para a gente abordar e poder falar exatamente o que Deus fala, o que a Bíblia nos ensina e o que ela não ensina. Mas assim, vamos por parte, né? No plano original de Deus, o propósito para a minha vida, ou para nossas vidas, é ter comunhão e relacionamento com Ele, né? Isso está em Gênesis, né? Deus fez Adão, né? E Deus se relacionava com ele, né? A Bíblia fala que Deus via, né, ao entardecer e tinha esse relacionamento com ele. Que na verdade Deus nos fez, Deus é um Deus relacional. Deus quer realmente se relacionar com o seu povo de diversas maneiras. Mas eu acho que isso é muito importante para nós compreendermos, né, de que a questão de nós ouvirmos a voz de Deus, ele tem esse porém. Deus quer se relacionar com o seu povo. Deus ele é um Deus relacional, é um Deus que quer comunhão, é um Deus que quer ter esse relacionamento com o seu povo. Isso não foi diferente na vida de Adão e Eva. Deus estava lá conversando com Adão, mantendo esse relacionamento com Adão. Deus falou com Adão, Deus falou com o profeta, falou com Jesus, com os apóstolos e assim vai. Deus tem orientações gerais que abrangem todos os seus filhos e orientações específicas que são dadas, né, para cada um de nós, né? Por exemplo, esse texto de Hebreus, né, ele fala que agora na pessoa de Jesus Cristo, né, na pessoa de Jesus Cristo é como se fosse, não que Deus encerrou o que Ele tinha que nos falar ou que Deus deixou de nos falar, mas é porque a partir de Jesus Cristo, tudo aquilo que Deus tinha que revelar para o seu povo está revelado na sua palavra. Depois eu vou explicar isso para não gerar confusão em nossa mente. Quando falo aqui, só que também tem outro porém que a gente definiu, mas o que é revelação? Quando é que tu fala de revelação, o que exatamente isso significa? Quando eu falo que na pessoa de Jesus Cristo, e aí vem os apóstolos e tal, de que a Bíblia, né, fechou no sentido de que o que Ele tinha que nos falar, o que Ele tinha que revelar para o seu povo, foi revelado, e essa Bíblia que nós temos, só que a partir dessa Bíblia, se alguém diz assim, que Deus me revelou alguma coisa, e que essa coisa não está amparada biblicamente, a gente tem que fazer o quê? Exatamente, tem que duvidar. Tem que duvidar. Então, quando eu falo dessa revelação, não quer dizer que. Mas o que é revelação, na verdade? Que às vezes a gente entende também revelação no sentido de que alguma coisa de que a gente não compreende e que talvez você passe a compreender, ou uma experiência que você teve com uma entidade espiritual de que Ele te mostrou em visão, mostrou alguma coisa, ou Deus falou contigo, mas que realmente Deus ainda fala com o seu povo, Ele fala com o seu povo, e principalmente com sua palavra. E principalmente com sua palavra, né? Na pregação, no ensino, no dia a dia. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que o centro
da voz de Deus está na sua palavra. A Bíblia que está contigo, ele é o centro. De um lado, existe um extremo de pessoas que querem ouvir mistério, né? Um monte de mistério, sem embasamento bíblico. Sem embasamento bíblico. Do outro lado também tem pessoas que querem ouvir um monte de revelações, mas tem pouco apego à palavra de Deus. Exatamente. A nossa vida, a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, eu quero que vocês entendam isso. Por que isso é importante? Porque Ele é a palavra. Então, quando nós estamos nos relacionar com Deus, a base do nosso relacionamento com Deus é a sua palavra. Agora, Deus pode também falar conosco de diversas maneiras. Pode ser sonho, pode ser visão, pode ser por intermédio de um irmão, de uma profecia, de qualquer outro instrumento que Deus pode usar para poder falar conosco. E a pergunta é: quando que eu vou saber se realmente Deus está a falar comigo? Se isso realmente é a voz de Deus, ou é simplesmente um pensamento meu, ou se isso é a voz do capeta? Assim, o nosso pensamento tão baseado aqui. Se for Deus, se não for, fora. Mas às vezes também pode ser que seja baseado na Bíblia, mas pode ser que não seja de Deus, seja um sentimento meu. sim, também tem sim. A voz do demônio, do capeta e de Deus. Então, essas três vozes têm que ter discernimento de quem está falando o quê. Porque o diabo ele sabe de tudo. E quando ele quer enganar, ele mistério usa a revelação para poder o diabo ele sabe então, ele sabe muita coisa, só não sabe um pouquinho nosso. Nem os nossos pensamentos e nem daquilo que Deus está planejando. Mas se ele quiser mediar a pessoa, ele sabe o que ele sabe para poder Sim. ele sabe o que é isso, ele tem essa palavra para pegar Tipo a questão, por exemplo, você olha para uma pessoa, durante que você está olhando para essa pessoa, você vê algo. Por exemplo, é algo que você sabe que não é seu, porque você nunca viu aquilo, e você está olhando para uma pessoa e, por exemplo, aquilo, toda vez que eu olho para uma pessoa assim, e às vezes eu vejo essas coisas, eu pergunto, faz sentido? Então isso assim, entra nessa questão, tipo, faz sentido isso para você? Tem uma coisa que fala com você, através disso que eu estou falando com você, faz sentido na sua vida? Então, tipo, nessa questão, sabe? Às vezes eu tenho umas dúvidas em questão disso, sabe? Eu tenho muito assim, receio de falar as coisas para alguém por questão disso. Será que é de mim? Será que é de Deus? Sim, será que é de Deus? Entendeu? Será que é minha imaginação? Será Sim. que a imaginação está fértil demais? Porque realmente eu conheci alguns irmãos muito férteis, né? Recebeu alguma coisa, vai logo despejar. Então, e a gente está num contexto onde realmente a gente vê, né, assim, tem muitos contextos de igreja que 70% do culto é profecia, né? É profetadas e profetadas. E a questão é, o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão da profecia, né? Sim, tem alguns parâmetros, sim, que a Bíblia nos mostra, né? A respeito disso, né? Como nós podemos tratar isso também dentro da igreja. E Paulo fala que, né, uma profecia deve fazer o quê? Deve ser julgada. Deve ser julgada, exatamente.
Porque muita gente acha que julgar uma profecia é como assim, uau, a gente não pode mexer no ungido de Deus, né? Não, é isso, meus irmãos. Ela tem que ser julgada, realmente. E a profecia tem que edificar a igreja. Então, sim, Paulo tem textos claros que Paulo deixou realmente que nos mostram como a gente pode proceder, porque naquela altura estava trazendo muita confusão na igreja de Corinto. Estava trazendo muita confusão nisso. Então, sim, eu creio, a gente acredita que Deus usa assim profecia, sim, Deus usa a profecia. Talvez na próxima aula a gente vai tratar algumas coisas mais específicas, olhamos em alguns textos bíblicos como é que a Bíblia está nos ensinar como nós podemos tratar algumas coisas mais sensíveis e que estão acontecendo muito no nosso tempo atualmente e que talvez não foi muito diferente com o tempo passado. Então talvez hoje eu vou me focar muito nessa questão, como discernir se alguma voz ou alguma orientação ela é de Deus ou não é de Deus. Eu acho que por hoje vamos poder nos concentrar nessas duas coisas para isso ficar maduro ou a gente amadurecer isso para dar continuidade na próxima semana. Alguma ideia? Quando é que uma voz é de Deus? Vou contar minha experiência pessoal. Certa vez eu fui, assim, já estava na Jocum. Aí, a Jocum, assim, é um ambiente onde você vai conhecendo diferentes missionários em diferentes atuações que estão lá atuando no campo missionário, realmente. Só que, né, você fica com aquele incômodo, né? Qual é a área específica que Deus está te chamando, né? E eu me convidaram para ir pregar num acampamento de jovens e adolescentes, né? Isso foi no Ambo, mas ao centro de Angola. Aí eu fui, né? Acho que começou numa quarta-feira, no acampamento. E eu estava pregando no período de noite. E sempre, né? Acho que depois do almoço, lá para as 3 horas da tarde, eu sempre saía para ir ter um tempo de oração. Era quase numa chácara aquilo, né? E tinha um espaço lá muito bom para você ir e orar e meditar. Aí eu ia, né? Ia lá, meditava e orava, aí depois voltava. Assim, foi uma experiência incrível para mim, porque acho que foi numa sexta-feira ou sábado. Enquanto eu ia, eu caminhava, né? Em direção ao lugar, né, onde eu sempre meditava e orava. Me veio assim na mente 3 coisas, né? Liderança, família e profissionais. Aí eu fui, comecei a pensar nessas 3 coisas, aí eu sentei, né? Meditei e comecei a orar. E realmente eu levantei e comecei a orar, só que quando eu olhei do lado, lá no pasto, né? Eu vi que tinha 3 bois lá, boi mesmo, vaca, estavam lá no pasto, na verdade. Aí eu fiquei assim, uai, será que eu estou ficando louco, né? Eu estava vindo para orar, comecei a pensar em 3 coisas e eu logo estou vendo 3 bois que estavam lá no pasto. Eu disse, tudo bem, só que eu não sabia se aquilo era visão ou se estava acontecendo realmente, eu fiquei confuso realmente. Aí depois eu disse assim, não, olha, eu continuei a orar. Quando eu voltei a olhar no mesmo lugar, só tinha 2 bois. Lá tinha uma baixada, o outro boi desceu. Aí eu falei, não, eu vou concentrar, quero ver o outro boi descendo. Só que à medida que eu concentrava, o boi não descia. Eu não sei o que acontecia comigo, eu tirava de lá a atenção e o outro boi desceu. Eu olhei de novo, para lá tinha o único boi. Aí eu concentrei, disse que eu vi o outro boi descendo, aí não acontecia. Quando eu tirava o olho de lá, o outro boi desceu. Só que depois de um tempo, os bois foram subindo no mesmo lugar. Veio um, veio o outro. Só que eu olhei para um outro lugar, tinha outros bois lá. E aqueles bois estavam vindo ao encontro dos 3. Aí eu parei e comecei a orar, né? Tentando entender o que isso significa, né? Para a minha vida, né? Porque eu estava pensando em liderança, família e profissionais.
Eu fui, né? Assim, o que ficou claro para mim? Realmente, eu entendi que no contexto que eu estava na Jocum, tentando buscar uma orientação específica para o meu propósito de vida ou para o meu chamado, e naquele contexto que eu estava a poder, né, vivenciar, eu entendi que realmente cada boi representava uma coisa. Um representava a liderança, outro família e outro profissionais. Só que antes desse evento, o que aconteceu? Tem um livro, o Venha ao Teu Reino, né? Acho que as primeiras páginas fala sobre os reformadores, né? Assim, eu conheci muita gente na Jocum e tal, que beleza, mas quando eu peguei esse livro e eu estava a ler, eu fiquei noites lendo aquele, porque assim, ficou tão claro para mim, eu via, quando eu conheci sobre Calvino, na verdade, até não foi por causa dessa discussão teológica, né, livre-arbítrio, não, assim, a atuação dele sobre a sociedade, sobre a economia, sobre o mundo em si, foi tão grande que eu pensei, cara, por que ninguém nunca me falou isso? Esses caras, homens de Deus, tinham essa atuação tão forte na sociedade. Aí fui ler Abracai, outros homens, assim, isso ficou claro para mim, é isso que eu queria, é isso que Deus estava a me chamar para poder fazer. Então, quando eu estava nesse acampamento, assim, só foi uma sequência do que Deus estava a falar para o meu coração. Então, eu comecei tendo essa confirmação aos poucos de Deus para a minha vida. Aí, né, saí do acampamento e tal, feliz, assim, foi uma experiência incrível, realmente foi muito incrível essa experiência. E eu comecei trabalhando com liderança, falar sobre o assunto, falar sobre família, mesmo solteiro, comecei a falar sobre o assunto, empolgado com o tema. Só que tinha uma área assim que eu queria realmente muito atuar, que era com profissionais. Só que eu não tinha faculdade feita, né? Aí foi, né? Saímos de Angola, viemos para cá, fiz a administração na Evangélica, agora estou fazendo mestrado em engenharia de produção. Aí eu fiz o processo, passei no notícia pelo SEDAI, trabalhar como agente local de inovação. Aí eu passei. E uma das coisas que, assim, que para mim também era confirmação em relação a isso foi o texto de Êxodo 18, né? Quando Jetro traz a mulher de Moisés e os dois filhos, e Jetro chega, senta, né? Ele fica com eles uns dias, e Moisés, sem experiência de liderança, estava lá trabalhando sozinho. Moisés ficava de manhã até de tarde resolvendo o problema do povo, cansado. Aí Jetro olhou para ele assim: moço, você vai morrer. Assim, Jetro aconselhou, deu alguns conselhos para Moisés, e que realmente aqueles conselhos fizeram toda a diferença na liderança de Moisés. Jetro ensinou muitos princípios sobre liderança, como até sobre gestão, como Moisés poderia trabalhar com o povo, uma hierarquia e tal, tudo isso. Quais são os critérios para colocar pessoas como líder no povo de Israel. E Moisés aceitou aqueles conselhos e fez muita diferença na liderança de Moisés. Assim, para mim aquele texto falava muito forte para o meu coração, que um dos meus trabalhos seria isso, estar com os líderes e poder aconselhar. Só que o trabalho que eu faço hoje no SEDAI é exatamente isso. Eu vou para empresários, né? A gente tem uma metodologia para aplicar do SEDAI, né? para essas empresas, microempresas de pequeno porte. Mas o que a gente faz? É isso, ouvir o empresário, quais são os problemas, tentar construir junto uma solução e aplicar. Então, assim, para mim, quando eu olho para trás e vejo agora, eu vejo que isso faz parte de um plano maior de Deus para a minha vida. É exatamente o tempo de trabalhar com profissionais chegou. Você entende? Então, assim, eu sei que esse assunto é muito polêmico, é muito sensível, né? Às vezes falar da experiência fica mais claro, né? Para nós, né? Então, assim, para mim, esse tempo de trabalhar com empresa, ouvindo, a gente ouve bastante os problemas dos empresários e tal, tentar ajudar as empresas a caminhar junto. Mas eu fui percebendo que realmente, assim, não é só uma maneira de a gente trazer sustento para casa, né? Existe um plano maior em relação a isso. Então, assim, eu fui entendendo que foi uma porta que Deus abriu para realmente trabalhar com profissionais.
Então, se você hoje me perguntar, né, por que eu estou fazendo mestrado ou quero fazer doutorado, também tem a ver isso, porque eu quero trabalhar com profissionais. Então, assim, não é só estudar por estudar, né, que eu faço isso, né? Assim, cada um tem sua perspectiva de vida, o que vai fazer, mas para mim hoje isso faz sentido, faz muito sentido pensar desse jeito. Então, assim, é uma trajetória que eu vejo que Deus foi falando, né? Já faz tempo Deus foi falando para a minha vida e hoje eu entendo que realmente eu quero trilhar esse caminho, estar com líderes de empresa, organizações ou de igreja, para poder aconselhar ou trazer alguns ensinamentos que possam ajudar. Então, assim, realmente, algumas coisas que Deus fala conosco, nós temos que deixar o tempo provar isso. Sim? Também, nessa questão de ouvir a Deus, também a questão que você falou agora. Deus falou há muito tempo atrás, estou vendo agora, porque também você fez um percurso de acordo com o que você tinha ouvido de Deus. Sim. Às vezes acontece muito a gente culpar muito o profeta. Ah, falou, não aconteceu, é mentira. Sim. E às vezes a gente não olha pra gente. Mas eu estou fazendo um trajeto daquilo de acordo com o que Deus falou pra mim. Por exemplo, Deus falou com você sobre família, sobre liderança e sobre profissionais. O último, a comigo agora, a gente foi profissionais, que é realmente que você viu que é o propósito de vida. Mas o que? Você foi fazendo. Então, o que você tem que fazer? Vou ter que ir na faculdade, vou ter que fazer ela para que isso aconteça. Exatamente, sim. E às vezes também Deus vai usar um profeta em si para falar com você. Você tem sua visão, você tem sua experiência em particular. Às vezes acontece a gente ter, mas de não obedecer depois, né? Isso volta para a primeira aula, né? De não obedecer. Sim, sim. Então, eu acredito que muitas vezes a gente coloca encargos muito para terceiros. Ah, porque Deus não falou, Sim, ou se Deus falou, não cumpriu. sim. E às vezes eu estou fazendo o meu papel de escutar e obedecer, né? Fazer mesmo com que aquilo aconteça de fato, né? Com que Exatamente, sim. buscar qual o caminho agora. Deus falou, vou para o Brasil, mas aí, vou só do Brasil? Vou fazer o quê? Exatamente, sim. Que tipo de faculdade que eu vou fazer? A Vânia falou algo muito interessante, porque tem muita gente dependendo de profeta hoje. A Bíblia está aqui. Sabe por que Deus usava assim, em essência? Por que Deus usava profeta no Antigo Testamento? Quando Deus levantava um profeta? Quando havia quê? Desobediência. Em tese, se você olhar o contexto dos profetas, normalmente foram nesse aspecto. Quando o povo deixava os caminhos de Deus, havia um profeta: olha, assim diz o Senhor. Então, assim, não fica muito feliz que se 90% do que você recebe é só de profetas, né, na sua vida. Se 100% já está aqui, né? Eu não vou falar que, assim, que o contexto de profecia é só isso, né, de desobediência, não é isso, né? Porque às vezes a gente está distraído ou sem foco, alguma coisa assim. Mas eu estou falando aqui, assim, que tem pessoas que ficam muito dependentes dessas coisas e abandonam a Bíblia. É porque assim, o diabo ele sabe que gosta muito, foca muito naquilo e foca na palavra. Então ele aproveita isso aí para poder trabalhar na vida da pessoa. Sim. Aí ele vai deixando a pessoa cega e fica correndo só atrás daquilo ali de profecia. Exatamente. Aí a vida dela vai desviando toda na profecia. Exatamente. Não faça isso. Eu acho assim, Sim. que quando Deus quer falar algo, tipo, entregar algo, ele primeiro fala com você, depois ele usa o profeta, tipo, de confirmar. Nem sempre. Às vezes. Sim. Eu acho que muitas vezes Deus já me mostrou algo que ia acontecer. Aí quando foi mais na frente, aconteceu. Isso. Então, sim, é muito sensível. Sim, por favor. É claro? Não, pode. Eu acho que depende da questão da pessoa, do propósito, para que ele está levantando a vida daquela pessoa, se é para confirmação, se é para instrução, se é para correção, se é para disciplina. Acho que depende, igual para você fazer uma coisa. Às vezes é para a pessoa despertar. Às vezes Deus falou com a pessoa, igual ela falou, às vezes Deus está falando, a pessoa está sonsa,
Aí Deus pediu para levantar alguém que Exatamente, para acordar, sim, sim, ver sim. que a pessoa precisa de uma direção, não sabe. E Deus vai. Isso. Acho que também. Assim, agora eu vou tocar num ponto que ela falou, que eu acho muito sensível. Imagina você solteiro, né? Ou solteira, né? Aqui usam a palavra encalhada? Sim. É pejorativo? Pode falar, né? Ah, então, porque alguém está encalhado, tá encalhada, né? Aí quer casar e tá, e a pergunta é: como você pode peneirar? Assim, eu vou eu vou usar, né, assim, pra gente ter um pouco de noção como é que... Oi? Criar um contexto. Como é que a Bíblia pode nos ajudar, assim, a peneirar, às vezes, algumas decisões e você está pensando que é bom de Deus ou não é bom de Deus. Nessa questão, por exemplo, de casamento ou namorar, por exemplo. Olha para a vida de Adão e Eva. Adão viveu um tempo solteiro antes de Eva? Sim ou não? Sim. Sim, ele viveu um tempo solteiro. A pergunta é: qual é o homem que não pode viver só? E qual é a mulher que não pode viver só? Quando você no contexto de Adão, antes de ter Eva, primeiro, ele era solteiro? E era feliz. Ganhamos animais, não quer chatice. Adão era solteiro, hoje. Adão tinha um relacionamento com Deus. Então, se você está pensando já em arranjar alguém que não tem relacionamento com Deus, aí já no contexto de Adão, você já está meio que balançando a decisão. Olha a coisa como é séria. Adão tinha relacionamento com Deus. Deus descia ao entardecer e conversava com Adão. Adão tinha comunhão com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Sila. Adão tinha instrução da palavra de Deus. Então, se você está pensando em arranjar alguém, não tem comunhão com Deus, não tem instrução do conhecimento da palavra de Deus, começa a pensar duas vezes. Segundo, terceiro, Adão trabalhava, tinha trabalho. Agora, não quero que essa parte de trabalho você leva no extremo, falar assim, agora não, assim, às vezes o contexto é um pouco difícil, né, dessa questão de trabalho, mas eu estou falando só, assim, o contexto de Adão, né? Aí podemos pensar em outras coisas depois, né? Adão tinha trabalho, ele entendia o valor do trabalho. O negócio é sério. Então, se você quer arranjar um cara que não está nem aí para trabalho, quer ficar na casa dos pais até aos 50, até aos 60, cai fora. Tem que pensar duas vezes. Quarto. Adão era um cara que tinha capacidade intelectual. Quando eu falo aqui intelectual, não no sentido que você tem que fazer faculdade, não é isso. Mas quem deu nome nos animais? Foi Adão. Então, assim, é um cara que conseguia dar nome e tal, estava lá pensando sobre as coisas, como funciona as coisas. Tem outras características que nós podemos olhar na conta do tempo, mas quando você olha nesse contexto, e esse contexto não é diferente de outros contextos, quando você olha quando Isaac, né, ele foi buscar uma esposa, e outros contextos na Bíblia. Então você percebe que o homem que não pode viver só é um cara que tem relacionamento com Deus, é um cara que tem instrução da palavra de Deus, é um cara que, ou pelo menos, entende o valor do trabalho. Que trabalho não é negócio do diabo. Deus, no princípio, criou os seus já era como? Trabalhando. E trabalho é muito mais do que ganhar dinheiro. Tem todo um contexto. Então, era um cara que pensava, dava nome. Então, assim, se
se alguma voz de um cara bonitão ou bonita, se as tuas emoções não estão pairar na palavra de Deus, nesses princípios básicos, e aí você começa a se convencer de que realmente esse é o cara para você, tudo bem, aí já. Mas assim, a Bíblia tem um contexto de algumas decisões que podem nos ajudar a fazer o quê? A discernir ou a entender se realmente esse pensamento, esse gosto, esse sentimento vem de Deus ou não. Senão vai pagar preço. Exatamente. Tem um preço. Casou, vai ficar casado. Namora, paga preço. Exatamente. Assim, eu sei que é um assunto muito complexo, sensível, né? Claro que tem muita coisa em volta disso, mas eu dei esse exemplo para nós compreendermos como é importante ter uma base sólida da compreensão da palavra de Deus para sustentar o que você está ouvindo. Eu falo de experiência. Porque eu casei com um homem que era do mundo, mundão mesmo. Bebia, fumava, era mundão mesmo, mundão. Eu converti primeiro. Eu fui para a igreja com 13 anos, eu converti. Aí, como ele era do mundo, ele falou assim: você me conheceu no mundo, eu vou morrer no mundo. Eu falei assim: não é assim que funciona. Então eu comecei a pagar preço. Eu batizei, converti e paguei preço. 8 anos, paguei 8 anos, preço por ele. Deus foi lá e fez a revolução, mudou ele, converteu. Amém. Converteu. Aí passou 7 anos no mundo da perfeição de Deus, Deus ficou. Amém. Então foi 15 anos. Então, sim, eu sei que quer mexer com pessoas do mundo. Então, se for mexer de novo, eu não mexo. Sozinha. Amém. Então, sim, irmãos, muito mais do que a gente ouvir Deus, ouvir profecia, né? Talvez o centro de hoje vai ser o quê? É você ter uma base sólida da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante, ter uma base sólida do que a Bíblia fala. Assim, Deus fala de muitas maneiras, até hoje Deus fala, eu acredito nisso. Mas tem muita gente indo num extremo muito grande, à procura de visão, de profecia, abandonando o que a Bíblia já está lá 100%, entende? Sim? A Sara, sim. Dando esse exemplo de relacionamentos, casar e tudo, né? Tem gente assim da minha família que tinha uma vida com Deus, fazia, servia na igreja, tinha casa, né? Era obreiro na época. E aí conheceu uma pessoa. A pessoa não era convertida, tinha histórico de bebida e tal. E aí vem aquela questão de a síndrome do Messias, como se falar, vai salvar a pessoa. Aí se envolveu com a pessoa, achou que ia alcançar ela e acabou que ela puxou. Então, assim, a pessoa tinha uma vida com Deus, abandonou o cargo na igreja, passou a beber também, e aí se perdeu. E nunca mais voltou a servir o Senhor. Então, também tem esses casos, né? De pagar o preço e não dar certo, pagar o preço e dar certo também. Mas é uma vida de muita renúncia, porque assim, são situações tão complexas, essa questão de julgo desigual, porque a pessoa, ela acaba que ela vai desanimando no meio do Mas desanima mesmo. Desanima porque quando eu cheguei com 8 anos, eu falei pra Deus, eu falei, eu falei assim, vou conversar sério agora. Chega, acabou. Não quero, eu falei, não quero mais, vou largar, não tô aguentando, tá difícil. Aí Deus falou assim, agora eu entro. Eu falo assim, agora eu vou entrar. Aí Deus entrou. Amém. Aí ele fez passou pelo processo, teve um acidente gravíssimo, ficou entre a vida e a morte, 1% de vida, ficou em coma, teve experiência de ver tudo ali, então ele passou pela experiência, aí Converteu. Amém. Então, assim, irmãos, assim, até o outro ponto muito importante nesse aspecto é que Adão tinha a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Eu até tenho, eu gosto muito daquele texto de 2 Coríntios 4, que fala sobre a imagem de Deus,
Se a gente falar sobre isso, assim, você vai entender que realmente, olha, claro que a gente tem que sim trabalhar, tem que não pode ir num extremo. Por mais que você tenha um parceiro ou uma parceira que trabalha, tem um sustento considerável dentro de casa, se não tiver instrução da palavra de Deus, o que fez Adão perder a presença de Deus não foi o trabalho, não foi o dinheiro, não foi formação, foi desobediência. Então, às vezes, o teu critério para escolher um parceiro está mais porque ele trabalha ou porque fez faculdade. A presença de Deus foi embora na vida de Adão e Eva, não foi por causa de trabalho, ele tinha capacidade de trabalhar, mas foi desobediência à instrução da palavra de Deus. Botou culpa na Eva, né? Mas Deus avisou para os dois, né? Para não deixar ele só e para o seu conjunto. Então, assim, tem realmente tudo isso que eu vou voltar a enfatizar, né? Tenha uma base sólida na palavra de Deus, né? Eu acredito que Deus fala assim de diversas maneiras até hoje, mas uma base sólida na palavra de Deus vai nos ajudar a ter discernimento, a julgar as profecias e até ajuda melhor, né, a gente ter essa percepção sensível em relação a ouvir Deus. Eu não sei se você já tiveram uma experiência com novos convertidos, né? Nós tínhamos um irmão, né, lá, Paulino, né, acho que foi o Lino, né? Ele se converteu agora, não empolgado. Ixi, ele tinha de cada revelação que vinha dele. Meu Deus, você não tem ideia. Não tem ideia. Deu trabalho, muito trabalho. Outra vez ele estava a pregar, o que ele disse? Não lembro. Sim, ele disse um negócio aí, meu Deus. Assim, então assim, a gente percebia o quê? Ele não tinha uma base sólida na palavra de Deus. Então, se qualquer coisa que ele ouvia na mente, ele logo pensava que era Deus falando com ele. Ele vinha já para trazer do povo, né? E essa base sólida ajuda tanto a você receber quanto a você dar. Exatamente, pai. É isso mesmo, sim. É isso mesmo. Vai ajudar muito quanto você vai receber, quanto você dá. Então é isso, irmãos, eu acho que vamos orar para a gente fechar aqui. Deus, queremos e agradecemos por esse tempo. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo refrigério da sua palavra em nossas vidas. Damos que o Senhor possa nos direcionar, possa nos conduzir, Senhor. Pai, nós somos falhos, nós, pela glória, não temos capacidade para poder falar da sua palavra, para poder expor. Temos esse tempo de comunhão e podemos ouvir a sua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o teu Santo Espírito possa falar para nossos corações, possa abrir a nossa mente, abrir nossos corações, Deus, transformar as nossas vidas com o poder da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos ajude mesmo durante esses dias, Senhor. Queremos te ouvir, queremos ser sensíveis à sua palavra. Deus, fala conosco de diversas maneiras. Mas mais do que isso, Pai, nós não queremos perder de vista de que a sua palavra é o fundamento para a nossa vida. A sua palavra é a espada de dois gumes, a sua palavra é viva e a palavra que nos vivifica. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos direcionar a compreensão sobre as 7 áreas de influência, em que área, Pai, nós podemos atuar, ou em diversas áreas, Senhor Jesus. Pai, queremos ser transformados de glória em glória, na sua imagem. Cristo é a imagem de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Deus, oramos que esse tempo seja tempo de qualidade na sua presença. Pai, no nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.